O rito da missa é composto por duas partes, certo? A missa é uma oração, é um culto composto por duas partes, duas liturgias. Liturgia da palavra, primeiramente, e liturgia eucarística. Entre essas duas liturgias, nós temos alguns ritos. Por exemplo, antes da liturgia da palavra, nós temos os ritos iniciais: entrada, saudação inicial, ato penitencial, e se for domingo ou solenidade, o glória. E aí, os ritos iniciais se concluem com aquele oremos. Aquele oremos inicial é chamado de oração da coleta. Oração da coleta. Quando então o padre diz oremos, e aí faz-se um momento de silêncio, cada fiel apresenta a Deus naquele silêncio a sua intenção especial naquela missa. E quando o padre fala oremos, é como se o padre fizesse uma coleta de todas as intenções. O padre recolhe as intenções de todos os fiéis e pronuncia aquela oração solene. Ó Deus Todo-Poderoso, etc, 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 que termina: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, ali quando o povo fala amém, termina os ritos iniciais. Aí vai começar a missa oficialmente. Os ritos iniciais para preparar o povo para a missa. A missa começa agora. O povo se senta e começa a liturgia da palavra, que é feita daqui desse altar, chamado ambão. A liturgia da palavra começa com a primeira leitura. Não existe no rito da missa entrada da Bíblia. Isso não existe, tá? Quando alguém quiser inventar, acrescentar, pode até acrescentar, mas saiba que não existe no rito da missa entrada com a Bíblia. Isso não faz parte do rito da missa. Repito, é proibido? Não é proibido, mas não faz parte do rito da missa. Fazer entrada com a Bíblia não faz parte. A liturgia da palavra começa quando o povo se senta e o leitor se aproxima e faz a proclamação da primeira leitura. Aí tem a primeira leitura, depois tem o quê? Salmo responsorial, depois tem se for domingo, segunda leitura, depois tem a aclamação ao evangelho, que é o aleluia, ou se for na quaresma não tem aleluia. Depois tem a proclamação do evangelho, aí o povo se senta de novo, tem a homilia. Terminada a homilia, o povo levanta de novo para a profissão de fé. O povo continua em pé com a oração dos fiéis, ou oração da assembleia. Isso é a liturgia da palavra, da primeira leitura até a oração dos fiéis. Termina a oração da assembleia, a oração dos fiéis, o padre dizendo: atendei, ó Deus, a nossa prece, etc, etc, por Cristo nosso Senhor, amém. Pronto, encerra aqui a primeira parte da missa, chamada liturgia da palavra. Estou falando da missa, hein? Presta atenção, da missa. Acabou a liturgia da palavra, na missa inicia-se a liturgia eucarística, que é quando o povo se senta e o sacerdote ou o diácono preparam o altar com o pão e o vinho. Preparam o altar, aí a liturgia deixa de ser presidida daqui e passa a ser presidida aqui. Então há uma mudança de foco, né? Antes as atenções estavam voltadas para aquele móvel ali chamado ambão, agora vem para cá a atenção, o altar, a mesa eucarística. E aí começa a liturgia eucarística. Depois da preparação do altar, com a procissão com os dons, né? Os irmãos trazem pão e vinho com água e também trazem suas ofertas espontâneas, materiais ou alimentos ou dinheiro para repartir depois para os pobres ou para a igreja, para as obras da igreja, etc. Aí o sacerdote convida o povo a orar, aí o povo levanta, né? Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. O padre convida o povo então a pedir: irmãos, rezem por mim para que Deus aceite a oração, ao culto, o sacrifício que eu vou oferecer agora. Aí vocês respondem para o padre: que o Senhor receba por tuas mãos, Padre, este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. É um diálogo, né? O padre convida o povo: orai por mim, orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito.
Aí vocês respondem para o padre: que o Senhor receba por tuas mãos, padre. Não é, esse momento não é uma oração. Receba, ó Senhor. Não. Receba o Senhor por tuas mãos, padre. Vocês falam com o padre. Respondem para o padre, né? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, etc. Aí o padre faz então a oração sobre as oferendas e dá início à oração eucarística. Oração eucarística, também chamada de anáfora. É um outro nome que pode aparecer. Quando aparecer a palavra anáfora, é a mesma coisa que oração eucarística. Se for a oração eucarística número 1, também tem como nome cânon romano. Cânon romano é o nome que se dá à oração eucarística primeira, aquela mais longa e a mais antiga, que vem do tempo dos apóstolos. Aí acontece a oração eucarística, que é composta por um prefácio. Prefácio é aquele louvor inicial que termina com Santo, 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 Senhor Deus do Universo, que só na missa se canta, né? É um hino próprio da missa. Então tem esse prefácio que termina com Santo. Em seguida, o sacerdote faz uma oração chamada epiclese. Epiclese quer dizer invocação. Ele impõe as mãos sobre o pão e o vinho, pede ao Espírito Santo que abençoe e santifique o pão e o vinho. Primeira epiclese, sobre o pão e o vinho. Aí nós temos um momento chamado narrativa da instituição. Antigamente se chamava esse momento de consagração. Hoje em dia o nome oficial é narrativa da instituição, que é quando o sacerdote pega o pão, pronuncia aquelas palavras que Nosso Senhor pronunciou: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E mostra o pão agora transformado em corpo de Cristo para a Assembleia adorar. Nesse momento toda a Assembleia deve estar de joelho. E aí o padre também se ajoelha, faz a genuflexão e pega o cálice, faz a narrativa da instituição, né, sobre o cálice, repetindo as palavras que Nosso Senhor pronunciou, né, dizendo: este é o cálice do meu sangue, tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, etc, etc, etc. E mostra para o povo adora também o sangue do Senhor. O padre diz então: eis o mistério da fé, e continua a oração eucarística com a segunda epiclese. A segunda epiclese é quando o padre, depois de fazer a apresentação dos dons eucarísticos ao Pai, oferecendo o sacrifício ao Pai, ele faz a invocação do Espírito sobre a Assembleia. Primeira epiclese, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, pedindo que o Espírito Santo desça sobre o pão e o vinho. Segunda epiclese é quando o sacerdote pede que o Espírito Santo faça de nós um só corpo e um só Espírito. O mesmo Espírito que transformou o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, venha transformar essa Assembleia também em corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, cada um membro. E aí continua a oração eucarística com as intercessões todas, pelo Papa, pelo Bispo diocesano, depois pede pelos defuntos, pede pela Assembleia que está reunida, que Deus nos santifique, e termina-se a oração eucarística com o que nós chamamos de doxologia. É quando o sacerdote e o diácono do lado elevam o pão consagrado e o cálice com o vinho consagrado, dizendo: por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí o povo responde depois com grande amém. Esse é o momento mais importante da missa, que é quando o sacrifício está sendo ofertado ao Pai. O sacrifício de Jesus, corpo e sangue dele, é apresentado ao Pai nesse momento: por Cristo, com Cristo e em Cristo. O povo responde então, de preferência cantado, um grande amém. Bom, aí nós acabamos a oração eucarística e inicia um outro rito, chamado rito da comunhão. O rito da comunhão começa com o Pai Nosso, depois tem aquela outra oração que nós chamamos de embolismo, livrai-nos de todos os males, depois a oração pela paz e unidade, a saudação da paz, o Cordeiro de Deus, né, com a fracção do pão, o padre parte o pão consagrado e une de novo o corpo ao sangue de Cristo, enquanto o povo canta Cordeiro de Deus, representando assim a ressurreição do Senhor, não mais o corpo separado do sangue, que representa a morte. O sangue, o Cordeiro era colocado sobre o altar e todo o sangue se esvaía, né? E aí então ficava provado que
o cordeiro foi sacrificado. Agora então, voltando a colocar um pedaço do corpo do Senhor dentro do cálice, simboliza-se a ressurreição. Quer dizer, não há mais separação entre corpo e sangue. Jesus ressuscitado está vivo inteiramente. E aí então, o sacerdote mostra a espécie do pão consagrado para o povo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. O povo responde, né, não sou digno e tal, e aí procede-se a comunhão. Terminada a comunhão, ritos finais, com a bênção final e o envio do povo. Então vamos lá. Primeiro nós temos os ritos iniciais. Aí em seguida tem a liturgia da palavra. Termina-se a liturgia da palavra, nós vamos para a liturgia eucarística. A liturgia eucarística, a última parte dela chama-se rito da comunhão. Terminada a comunhão, terminou a liturgia eucarística. A liturgia eucarística tem dentro dela um rito próprio, que é o rito da comunhão. Terminou o rito da comunhão, ritos finais. Agora preste atenção, eu vou fazer uma cirurgia plástica agora aqui na missa, para você entender o que é a celebração da palavra. Tá? Qual é o momento mais importante da missa? É a liturgia eucarística. Tá? Liturgia eucarística, que vai ali da preparação do altar até a comunhão. O milagre da transubstanciação acontece ali, quando o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue de Cristo. Bom, não é possível, infelizmente, que esse grande momento aconteça em todas as comunidades, todo domingo, infelizmente. Então, como é que é a celebração da palavra? Aqui, esse documento 52, eu tenho uma parte dele, que vocês receberam aí uma parte dele. Mas quem quiser depois pode comprar, custa baratinho, acho que na Diocesana vende. Bem fininho. Aqui no final desse livro, existem vários roteiros, sugestão de roteiros de celebração da palavra. A nossa diocese optou por um desses roteiros. Existem vários pelo Brasil afora. Por exemplo, existe uma celebração da palavra que segue a estrutura do ofício divino das comunidades, com salmos, etc. É um tipo de celebração da palavra. A nossa diocese optou por seguir o seguinte roteiro da celebração. Nós vamos manter a mesma estrutura geral da Santa Missa, que eu estou compondo aqui para vocês, né? Tirando a liturgia da palavra, que é o mais importante, mas fazer o quê? Não tem jeito, né? Tirando a liturgia eucarística, desculpa. Tirando a liturgia eucarística, que é a parte mais importante, e colocando algo aqui para preencher o vazio que ficou no lugar da liturgia eucarística. Entenderam? Então vamos repetir aqui. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, rito da comunhão, ritos finais. Anota essa sequência. Essa é da missa, hein? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, rito da comunhão e ritos finais. O que é a celebração da palavra na nossa diocese? Você tira a liturgia eucarística e no lugar coloca o momento de agradecimento, ou louvação, o rito de agradecimento. Isso vai mudando. O nome não tem um nome oficial ainda. Não existe um nome oficial. Vocês vão observar aqui, nesse material que é o oficial da nossa diocese, às vezes vai mudando. No início chamava-se rito de agradecimento, depois mudaram para louvação. Cada hora eles dão um nome, mas não tem problema, isso aí é flexível mesmo. Então, no lugar da liturgia eucarística, nós colocamos o momento de agradecer a Deus, ou de bendizer a Deus, a chamada louvação, a celebração da palavra, certo? Depois segue, mais uma vez, o mesmo ritmo da missa. Rito da comunhão, que é igualzinho, igualzinho não, porque não tem a fração do pão, Cordeiro de Deus, né? Aquele momento ali. Mas depois a comunhão segue, ritos finais, não tem a bênção sacerdotal, mas a estrutura é a mesma. Deu para entender? Dúvida sobre isso? Quem for tendo dúvida em cima do que eu estou falando, eu vou pedir, tem um outro microfone aqui, não tem? Tem aqui. Então, quem for tendo dúvida, é só levantar a mão e o Carlos vai levar o microfone, porque nós precisamos registrar o áudio, porque está sendo filmado. Então, aí, quem for fazer pergunta, por favor, tem que fazer ao microfone, tá? Espera o microfone chegar, que aí nós vamos responder. Alguma dúvida sobre
a estrutura da celebração? Nós vamos estudar mais pormenorizadamente agora. Eu falei em linhas gerais. Alguém tem alguma dúvida ainda? Não? Então tá. Para concluir essa introdução então. Gente, a celebração da palavra de Deus é a mesma coisa que a missa? Não. Não e não. Não é a mesma coisa. Se for ter uma celebração da palavra e uma celebração eucarística na mesma hora, e eu posso ir tanto a uma como a outra, eu devo optar por ir a qual? A missa, a celebração eucarística. A não ser que você seja o ministro da palavra que vai ajudar na liturgia, né? Ou então alguém que vai cantar, que vai tocar, que vai servir. Mas quando for possível ir à missa, nós devemos ir à missa. É importante todo mundo compreender isso. Por quê? Infelizmente, nós só temos uma missa por mês em cada comunidade, com exceção da comunidade matriz, agora a comunidade de São José, né? Então, às vezes, a missa do mês é num dia de semana à noite, por exemplo. E tem gente que trabalha à noite ou não chegou a tempo. Nós não podemos nos acostumar só com a celebração dominical, a celebração da palavra domingo, e achar que é normal nunca ir à missa. Não é normal. Então, vocês que vão trabalhar, né, já estão trabalhando ou vão trabalhar como ministro extraordinário, é importante que o quanto vocês puderem ir à missa, é importante. É de fundamental importância. Então, por exemplo, na missa do mês na sua comunidade você não pôde ir, trate de ir na primeira missa que for possível. Uma missa dominical de uma comunidade vizinha, né? Ou uma missa de sábado, sei lá, a missa dos enfermos, ou uma missa na quinta-feira, às 6 horas da manhã, na matriz. Nós precisamos de ir à missa. Por quê? Porque a celebração da palavra, gente, é uma continuidade da missa. Uma continuidade da missa. A celebração da palavra não existe sem a missa. Inclusive, na celebração da palavra, todos os domingos na sua comunidade, distribui o quê? É distribuído o quê? O pão consagrado na missa do mês. Então, na verdade, a celebração dominical na sua comunidade é prolongar aquela missa do mês. É como se, bom, já que nós tivemos só uma missa, a missa é uma maravilha tão grande, vamos esticar essa missa para o mês inteiro. Mais ou menos isso. Nós esticamos a missa, quer dizer, nós levamos a graça daquela missa, né, quando o Senhor desceu do céu e se fez presente no meio de nós na Eucaristia. Nós vamos comungando várias vezes, cada domingo nós comungamos, não só domingo, mas também primeira sexta-feira do mês, ou celebrações que acontecem durante a semana, né? Nós vamos fazendo várias vezes a comunhão. Essas comunhões todas, elas estão ligadas àquela missa. São formas de reviver aquela missa que foi celebrada. É por isso que, aí específico para ministros da Eucaristia, vocês que vão preparar o altar para a missa, não se deve distribuir numa missa um pão que foi consagrado na missa anterior. O missal romano pede que nessa missa, vamos supor que eu estou celebrando agora, nessa missa de agora, os fiéis todos comungam do pão que foi consagrado agora. Por quê? Porque se eu distribuo o pão consagrado na missa do mês passado, os fiéis não estão participando plenamente dessa missa aqui. Porque aquele sacrifício que eu ofereci o mês passado é outro. Hoje eu estou oferecendo um outro sacrifício a Deus. Mas quer dizer que aquele pão é menos corpo de Cristo que esse? Não, claro que não. Não perde a validade, né? É o corpo de Cristo. Só que a Eucaristia não é só a comunhão. A Eucaristia é o culto de ação de graças. E cada missa é um culto próprio. A Eucaristia é um sacrifício que se apresenta ao Pai. É o sacrifício único da cruz, que é reapresentado cada vez que celebramos a missa. Então cada missa é única, nunca vai se repetir. Cada missa é única. Portanto, mesmo que tenha, aí os ministros da Eucaristia têm que ficar atentos, não deixar para consagrar pão demais, para não sobrar demais. Você tem que calcular, né, os ministros da Eucaristia, faltando ali
3 minutinhos para a missa, que o povo praticamente todo já chegou, conta mais ou menos quantas pessoas tem na missa. Com o tempo você vai percebendo já, você já sabe se está muito cheio, se está muito vazio, você sabe mais ou menos quantas comunhões, mais ou menos. Tem a variação, mas... Então calcule, né? Calcule o que vai ser suficiente para distribuir naquela missa e para quantas celebrações a mais vai precisar. Então vamos supor que seja uma comunidade, por exemplo, aqui em São Marcos, tem uma missa por mês. Então você já sabe, a próxima missa vai ser que dia do mês que vem? Ah, só no fim do mês. Então nós vamos ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domingos, vamos supor. Então eu tenho que colocar bastante, para quando chegar na outra missa, a reserva está quase acabando já. Aí a gente renova, a gente consagra tudo de novo, entendeu? Não ficar sempre com a reserva eucarística cheia. Porque senão o povo que participou dessa missa acaba comungando do sacrifício que foi do mês passado. É como se ele estivesse comungando numa celebração da palavra, entende? Deu para entender isso? Ninguém tem dúvida? Tá bom, ótimo. E eu demorei anos para entender isso. Vocês entenderam com 10 minutos. Esse curso foi ótimo, então. Todo mundo entendeu tudo. Mas quem tiver, por favor, dúvida, não guarde a dúvida, tá? Não guarde a dúvida. Ele vai perguntar aqui, Carlinhos, por favor, o microfone. Mas dúvidas sobre isso que nós estamos falando, tá? Porque senão a gente vai se perdendo. Dúvidas sobre o tema que nós estamos tratando. Sobre a missa, por exemplo, ela cai na sexta-feira. Eu não posso ir na sexta-feira. E posso ir na quinta-feira e posso no final de semana? Só na mesma semana eu? Não, vá quando puder. Quando puder. Não importa. Quando puder. Quando for possível. Quantas vezes puder ir à missa, melhor, tá? Quem dera que todo mundo aqui pudesse ir à missa todo dia, né? Todo dia. Seria ótimo, mas nós não, né? Eu tenho esse privilégio, graças a Deus, eu tenho a missa todos os dias. Infelizmente, só se vocês virarem padre para vocês terem esse privilégio. Então, gente, vamos seguir aí. Me dá uma apostila dessa. Só para me perder. Essa apostila que vocês receberam, eu peguei só a segunda parte daquele documento, tá? Esse documento 52 tem uma primeira parte falando sobre a teologia da celebração da palavra. E depois a segunda parte dele são os elementos para o roteiro da celebração. Então vamos com atenção aí, a partir do número 50 do documento 52 da CNBB. Há entre as comunidades eclesiais uma diversidade de roteiros para a celebração da palavra de Deus. Será de grande proveito que as equipes de liturgia das comunidades e dioceses deem sua colaboração na elaboração de roteiros que expressem de forma inculturada a riqueza do mistério de Deus na vida do povo. Bom, pausa. Aqui na nossa diocese nós temos alguns subsídios que já foram seguidos. Eu fiz menção a esse aqui, um tempo atrás, livro do dirigente. Primeiro chamava livro do altar, era ainda em forma cadernada, né? Encadernada. Depois fizeram esse aqui, que é do ano... Vê para mim que ano que é. Esse aqui eu mencionei para vocês, ministro da palavra, não sei se vocês se lembram. Mencionei o livro do altar, né? Que era um livro que já tinha aqui as orações do ano todo. Esse é já da gestão de Dom Célio, então deve ter sido... deve ter sido aí 2003, 2004, esse livro aqui. Então, a diocese seguiu esse roteiro por um bom tempo. Aqui já tinha todas as celebrações do ano litúrgico. Começando pelo Advento, passando pelo Natal, seguindo ali depois pelo tempo comum, primeira parte do tempo comum, depois Quaresma, depois tempo pascal, depois volta o tempo comum. Todo o ano litúrgico com suas festas e tal. Tinha aqui os benditos de cada tempo. Eu, sinceramente, preferia isso aqui, mas tudo bem, a gente tem que obedecer a diocese. Aí a diocese decidiu mudar para esse outro tipo de subsídio, né? Que são as cartilhas celebrando. Todo mundo já pegou essa cartilha, já deu uma olhada? Vai passando para mim aqui, por favor. Nós vamos passando essa cartilha para vocês, vai folheando e passando adiante, né? Vai folheando, vendo como é que funciona essa cartilha celebrando, especialmente para quem é ministro da palavra, mas ministro da Eucaristia também pode pegar.
Dá uma olhada como que funciona e como que são as celebrações organizadas, né? Esse aqui é de 2009, 2011. Passa esses aqui. Passa para trás, por favor. Tá. Não, dá de deixar um comigo. Olha, então aí